Quintou, 16/9/2021. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos ouvir uma canção e, na sequência, uma palavra de vida para você. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Bom dia, Meleninha, seja bem-vinda. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Deus abençoe seu dia, Lani. Seja uma quinta-feira muito especial. E no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bom dia, Juju. Bom ter você com a gente aqui. Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É bem assim, é bem assim. Somos chamados, escolhidos e não podemos largar a rede. Não larga a rede, não para. Mesmo que você passe a noite toda pescando e você não consiga nenhum peixe sequer, mas se você prevalecer, não largar a rede, crer no milagre, então o milagre vai alcançar a sua vida, vai alcançar a minha vida em nome de Jesus. Estamos juntos num propósito, nesse devocional, estudando o livro Universidade da Vida, do César Castelhanos. E no dia de hoje, que é o dia 33 de nossa jornada, o título é Cuide da Sua Liberdade. O título de hoje é Cuide da Sua Liberdade. E eu quero começar lendo para você o verso que está em João, no capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Se alguém me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a gente fala sobre guardar, é algo muito especial. Normalmente, quando nós ganhamos um presente valioso, um presente precioso de alguém, a gente não larga em qualquer lugar. A gente não deixa em qualquer lugar, inclusive na nossa casa, porque a gente tem aquele cuidado para não cair, para não machucar, para não perder, para não amassar, sei lá, a depender de que presente é esse. O que é que a gente faz? A gente guarda. A gente guarda com muito carinho para garantir que estará protegido.
E é dessa forma que devemos guardar a palavra do Senhor. A prova de que nós amamos ao Criador é quando nós guardamos a sua palavra, porque o verso diz: se alguém me ama, então guarda a minha palavra. Então nós não podemos receber essa palavra, falar dessa palavra e deixar que ela se perca. Sabe aquele ditado que diz assim: entrou no ouvido e saiu no outro? Eu nem lembro mais, eu ouvi ontem, mas eu nem lembro mais. Mas quando você dá valor, quando você entende, quando você ama o Criador, você pega essa palavra e você diz assim: eu vou guardar essa palavra. Eu vou guardar essa palavra com todo o meu coração, e todo o meu coração. Para quê? Para que essa palavra possa gerar bons frutos na minha vida. Para que essa palavra possa fazer a diferença na minha vida. Para que essa palavra possa me transformar. E o Criador, olhando para mim e para você, e vendo que nós estamos guardando a sua palavra com tanto amor, então o que é que acontece? Então Ele vem e nos ama também. Ele nos ama também, e aí nós vivemos para Ele. Vivemos para Ele e faremos morada nele. O Senhor morará em nós moraremos com Ele, nós estaremos conectados com o nosso Criador, mediante a arte de guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Olha que coisa poderosa, gente. Isso é muito poderoso. E agora eu quero ler um verso para você. E esse é um verso forte, é um verso que está relacionada à vida espiritual e que é muito pesado e poucas pessoas têm essa revelação do que eu vou compartilhar com você nessa manhã. Mas o tema de hoje é cuide da sua liberdade. E para você cuidar de sua liberdade, você precisa vencer algumas armadilhas do inimigo. E você precisa entender como funciona isso. O verso que eu vou ler para você está em Lucas, no capítulo 11, do verso 24 até o 26. Olha que forte essa palavra. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu quero que você entenda uma coisa a respeito da liberdade. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, quando nós temos um encontro real com Ele, verdadeiro, amamos a palavra dEle, guardamos a palavra dEle em nosso coração, nós passamos por um processo de libertação. Nós somos livres das crenças que nos limitavam, das dores que nos impediam, dos bloqueios, das dificuldades de perdoar, das dificuldades de amar as pessoas, das dificuldades de viver um relacionamento puro, sincero, verdadeiro, de amar as pessoas. Nós rompemos com espíritos imundos, espíritos ruins, espíritos malignos que habitavam em nossa vida antes de conhecermos o Senhor Jesus. Quando nós conhecemos a Deus e amamos a Deus, nós rompemos com esses espíritos. E esses espíritos, eles abandonam as nossas vidas, eles saem das nossas vidas, eles são expulsos das nossas vidas. E aí, a partir do momento que eles são expulsos das nossas vidas, a nossa vida é como se fosse uma casa. E eu quero que você imagine comigo, a sua casa sem Jesus, sem a presença do Criador, ela estava suja. Talvez você não percebia, mas se alguém fosse lá, suspender o tapete e achar sujeira ali dentro, atrás das almofadas e encontrar sujeira, nos cantos das paredes e encontrar sujeira, e em vários lugares dessa casa tinham muitas sujeirinhas escondidas, algumas de forma escancarada e outras de forma mais discreta, mas estava ali algo sujo, algo impuro naquela casa. Mas quando Jesus, ele entra nessa casa,
Então, tudo se faz novo. Lembra da experiência de Zaqueu? Quando Jesus disse, Zaqueu, hoje eu vou entrar em sua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve ali salvação e aquele homem teve um encontro real com Deus e sua vida transformada. Assim acontece comigo e com você. Quando Jesus ele entra na nossa casa, então ele faz uma limpeza. Então, todas aquelas sujeiras representadas pelos espíritos malignos que nos oprimiam, que nos tornavam tristes, vazios, depressivos, aqueles espíritos malignos, eles vão embora, eles são expulsos pela presença de Jesus em nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é liberdade. Isso é uma liberdade que nós alcançamos quando nós encontramos Jesus, quando nós conhecemos Jesus. Mas está aí um ponto de atenção para mim e para você, que é, a partir do momento que a nossa casa está limpa, está pura, está preparada para a presença do Senhor, aqueles espíritos malignos que um dia moraram naquela casa, que um dia habitavam aquela casa, eles saem. E eles vão procurar um lugar para eles entrarem, uma nova casa para eles habitarem. E muitas vezes eles vão procurar e não encontram. E quando eles não encontram essa nova casa, o que eles fazem? Eles pensam, lembra daquela casa que a gente morava? Vamos dar uma olhadinha como é que ela tá. E quando eles voltam, eles veem que a casa está como? Limpa. A casa está pura. A casa está bela, a casa está cheirosa, a casa está perfumada. Eles dizem, eu vou ter que entrar nessa casa de novo. Só que eles não conseguem. Por que eles não conseguem? Porque a presença de Jesus está naquela casa. A presença de Jesus está naquele lugar, eles não conseguem entrar. Então, o que eles fazem? Já sei. Eu vou lá e vou chamar 7 espíritos malignos, piores do que eu. Porque quando eu voltar com esses 7 espíritos malignos, seremos fortes para entrar de novo naquela casa. Ai, Zandra, que palavra dura é essa, Zandra? Nem imaginava isso nessa quinta de manhã. Nem eu. Mas o Senhor fala o que Ele quer falar para nós, Ele quer nos dar uma revelação, Ele quer nos ensinar algo nessa manhã. Ele quer nos alertar. Para quê? Para cuidarmos da nossa liberdade. Cuidarmos da nossa liberdade. Não podemos deixar nenhuma brecha na nossa casa, nenhuma janelinha aberta, nenhuma portinha aberta para que esses espíritos malignos voltem a habitar na nossa casa. A nossa casa agora é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Então não podemos deixar que haja espaço, que haja brecha para espíritos malignos acharem lugar em nossos corações. Zandra, eu entendi e eu não quero deixar essa brecha. Eu não quero. Eu quero a minha casa limpa, cheirosa, perfumada, decorada e cheia da presença do Espírito Santo. Eu me alegro muito no Senhor todas as vezes que eu recebo alguém em minha casa. E que alguém, por várias vezes eu já ouvi isso, alguém abrir a porta e entrar e dizer, ai, que paz, que lugar bom, que coisa boa aqui na sua casa, Zandra. Não porque tem riquezas, nem preciosidades naturais, humanas, mas a grande preciosidade que existe aqui na minha casa é a presença do Espírito Santo. E para que a presença do Espírito Santo esteja presente na sua casa física, você precisa ter a presença do Espírito Santo presente na sua casa, no seu corpo. No seu corpo. E aí, trazendo um exemplo ainda mais fácil para que você compreenda essa palavra. Eu quero que você entenda que existia alguém, digamos que era alcoólatra e era escravo da bebida. Escravizado pela bebida. E aí, certa vez, esse alcoólatra, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Jesus. E ele diz, Jesus, eu não quero mais ser escravo da bebida alcoólica. Eu não quero mais ser escravo. Eu quero viver livre disso. Eu quero te amar, eu quero te servir. E essa pessoa começa a amar a Jesus. Começa a ler a palavra do Senhor. Começa a conhecer o Senhor, a viver uma experiência com Deus. E a partir daquela experiência, ele começa a purificar o seu corpo. E ele começa a ver a transformação maravilhosa de Jesus na vida dele. Mas, se em algum momento da vida dele ele começa a se achar autossuficiente,
Ele começa a dizer, poxa, agora eu nem preciso mais orar, eu nem preciso mais fazer devocional, eu nem preciso mais ir para a igreja, eu estou bem, eu estou seguro, eu não, jamais voltaria a me tornar um alcoólatra, de jeito nenhum, imagina, eu estou totalmente livre. É nesse momento que os espíritos que agiam voltam com 7 mais fortes. E parece que em todo lugar que ele entra, todas as pessoas que ele acessa, que todo o meio que ele começa a frequentar e todo o ambiente que ele começa a percorrer, a passar, e todas as pessoas que se aproximam dele estão sempre oferecendo a bebida. Ele começa a receber convites aparentemente mais interessantes do que antes, presentes relacionados àquilo que o escravizava, e todas as propostas incríveis e aparentemente irrecusáveis para que ele volte. E o que acontece? Se ele não cuidar da liberdade dele com o Senhor, então ele vai voltar. E se ele voltar, o estado dele será pior do que o primeiro estado. Porque 7 espíritos piores vêm e moram na vida dele. Eu quero que você diga comigo assim: na minha vida, não. Na minha vida, não. Na minha vida, na minha casa, habita o Espírito de Deus. Eu quero que você diga comigo assim: eu cuido da minha liberdade em Jesus. Porque em Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedora. E eu trago para você 7 passos para você viver debaixo da bênção de Deus. 7 passos para você viver debaixo da bênção de Deus, para que nenhum espírito maligno consiga achar espaço na sua casa, consiga achar espaço na sua vida. Eram 7 espíritos malignos, mas para cada 7 espíritos malignos, eu tenho para você 7 passos de bênção, para que você não seja atingido, para que você não seja alcançado, em nome de Jesus. Então vamos para o primeiro passo. O primeiro passo diz assim: confesse a sua fé em Jesus e o sacrifício que ele fez em seu benefício. Eu vou repetir. Confesse a sua fé em Jesus e o sacrifício que ele fez em seu benefício. Confesse, abra a boca e declare isso. Zandra, mas a Bíblia diz isso? Diz. Está em Romanos 10, no verso 9, e diz assim, eu vou ler exatamente como está na Bíblia, diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Existe uma necessidade de você não somente crer no seu coração, mas que você também confesse com a sua boca. Eu confesso. Confesse agora. Diga: Jesus, eu te aceito no meu coração. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu creio no teu amor por mim. Eu confesso que o Senhor é o Senhor da minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo diz assim: arrependa-se de todas as suas rebeliões e pecados. Arrependa-se de todas as suas rebeldias, de todos os seus pecados, de tudo que você fez e que você sabe que estava em erro. Isso está em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, e diz assim: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na palavra do Evangelho. O reino de Deus está perto, a Bíblia diz. Então se arrependa do seu pecado, se arrependa do seu erro, abandona esse erro, abandona esse pecado, abandona essa situação que está aprisionando você e creia nessa palavra que estamos pregando, nessa palavra que estamos falando, para que o milagre do Senhor alcance a sua vida. Passo 3. Confesse o perdão de pecados. Está em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, e diz assim: mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus,
Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Para recebermos o perdão do Senhor e a libertação do Senhor, precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E confessar com toda a sinceridade do nosso coração: Senhor, é o seguinte, Senhor, olha, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu estou fazendo algo errado, eu sei que isso machuca o teu coração, eu gosto de fazer isso. A minha carne deseja e quer esse pecado, mas eu te peço, Senhor, me ajude. Me ajude, eu quero ser liberto desse pecado, eu quero ser liberta desse pecado. Uma vez eu ouvi uma palavra de uma pastora muito querida. E ela pregando, ela falava sobre um jovem que ele era escravo de um pecado, era escravizado por um pecado por muito, muito tempo. E à medida de que quanto mais ele cometia aquele pecado, era como se ele estivesse caído em um buraco e ele não percebia. E quanto mais ele mergulhava naquele pecado, mais aquele buraco ficava fundo, 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 fundo. E chegou determinado momento que ele olhou e ele viu que ele estava dentro de um poço muito profundo. E naquele dia ele começou a chorar e pensou: não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim, eu não consigo mais sair. Eu não consigo mais abandonar esse pecado. Para mim não tem salvação, ninguém vai me encontrar, ninguém vai me libertar. E quando ele menos espera, chega o Senhor Jesus, lança uma corda naquele lugar, naquele poço, naquele buraco terrível, escuro, e diz: segura firme, filho, segura firme que eu vou tirar você daí. E aí ele segura, ele sustenta, e aí Jesus começa a puxar a corda, puxar com a força dele, e ele tira aquele jovem daquele buraco, e aquele jovem abraça Jesus, ele diz: Jesus, como o Senhor pôde me tirar desse buraco terrível? Como o Senhor pôde me tirar desse lugar escuro? Eu não merecia ser acolhido pelo Senhor, eu não merecia ser abraçado pelo Senhor, eu não merecia ser liberto pelo Senhor. E Jesus olha nos olhos dele, e diz: meu filho, eu te amo. E eu vi que enquanto você estava nesse lugar escuro e de pecado, que houve um arrependimento genuíno. E eu quero te dizer uma coisa, filho. Você está livre dessa escuridão. Você está livre desse poço. Você está livre desse buraco. Só que eu não vou fechar esse buraco. Eu não vou tapar. Ele vai estar aqui. Eu quero que você não queira mais voltar para essa escuridão. Eu quero que você decida nunca mais cair nesse poço. Nunca mais viver a experiência desse poço. Porque quando eu entro na vida de alguém, eu sou suficiente para trazer para ele toda a liberdade. Mas quem cuida da sua liberdade, a partir de agora, é você, mantendo a minha presença na sua vida. E nessa história, aquele jovem que teve esse encontro com Jesus, ele nunca mais voltou a praticar aqueles atos. E na história, na vida dele, ele passava, ele via aquele buraco. E quando as propostas vinham, ele falou: não, eu não vou voltar para aquele lugar. Porque se eu fui liberto, então eu cuido da minha liberdade. Diga comigo agora: eu cuido da minha liberdade. Eu cuido da minha liberdade. Eu já confessei os meus pecados. Confesse para Jesus os seus pecados. Peça a Ele ajuda de Jesus. Me tira desse buraco escuro. Me tira dessa prisão. Eu quero ser livre. E uma vez que você seja livre, ninguém mais conseguirá oprimir você. Ninguém mais. Quarto passo. 4/7, né? Perdoe a todas as pessoas que lhe causaram dano, que o tenham ofendido ou sido injustas com você. Está em Marcos 11:25, diz assim: e, quando estiver orando, perdoe os que ofendem você, para que o Pai Celestial perdoe as ofensas que você faz. Nós falamos muito ontem sobre o perdão. Se você não assistiu, o devocional de ontem está gravado no Insta, em todas as redes sociais. Então vai, assiste para você entender a respeito do perdão. Para recebermos o perdão de Deus, precisamos liberar perdão para as pessoas que estão ao nosso redor.
O passo 5 diz: renuncie a todo contato com qualquer coisa oculta ou satânica. Eu não sei, não conheço a sua vida, a sua realidade, se você tem algum tipo de busca oculta, de coisas ocultas e obscuras ou relacionadas a satanismo. E em 2 Coríntios, no verso 6, do 14 ao 15, diz assim: não se juntem com pessoas que não creem na verdade de Deus. Não se juntem para trabalhar com essas pessoas, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz pode ter alguma coisa a ver com a escuridão? Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão? O que é um cristão? Um cristão não é quem vive na igreja, gente. Um cristão é a representação de Cristo nessa terra. Se você ama o Senhor Jesus, se você ama o Senhor Jesus Cristo, se Ele vive na sua vida, se você ama a palavra de Jesus, então você é um cristão. Se você confessa com sua boca, se você se arrepende dos seus pecados, se você quer viver um relacionamento com Deus, então você é um cristão. E esse verso diz: como podem um cristão e o diabo estarem em acordo? Não é possível. Não é possível. Então, se há alguma coisa que você está usando ou lidando com questões ocultas, abandona já, para que os espíritos malignos não encontrem lugar na sua casa. Passo 6 diz assim: ore para ser livre de qualquer maldição. Marcos 11:24 diz: por isso, eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. O Senhor Jesus, Ele é suficiente para libertar você de qualquer maldição. Você só precisa buscar, só precisa pedir, só precisa orar, crer. E o último passo, o 7º passo, diz assim: creia que você recebeu o que Deus lhe oferece e siga adiante na bênção de Deus. Efésios 3:20 diz: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor Deus, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida muito, muito mais do que pedimos ou pensamos. A nossa mente e a nossa visão ainda é limitada diante do que o Criador tem planejado para mim e para você. Então, creia nos milagres de Deus e tome posse do melhor que Deus vai fazer, Ele quer fazer, Ele já fez em sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todas as pessoas que estão conectadas comigo. E eu declaro que essas casas, esse corpo, essa vida, esse lugar onde habita fisicamente cada pessoa que está aqui comigo agora, está limpo, que essa casa está perfumada, que essa casa está decorada, que essa casa está pura, que essa casa está debaixo da bênção do Senhor Jesus e que nenhum espírito maligno encontra lugar na vida dessas pessoas, que nenhuma aflição, nenhuma tribulação, nenhuma depressão, nenhuma dor, nenhuma enfermidade alcança lugar nessas casas, porque essas casas estão alcançadas pela presença maravilhosa de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fortaleça e sustente cada pessoa que está aqui comigo agora, para que essas pessoas, Senhor, possam cuidar das suas liberdades, possam viver a essência desses 7 passos que nós estudamos nessa manhã, para que ninguém, nada de mal e nada de ruim encontre
encontre lugar na vida dessas pessoas, mas que a tua presença seja cada vez mais forte. E assim como a história daquele jovem que foi liberto daquele poço escuro, que seja assim na nossa vida. Eu declaro a liberdade de Deus. A liberdade de Deus na minha vida e na sua vida. Desfrute dessa liberdade e cuide dessa liberdade em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia excepcional, um dia abençoado, um dia maravilhoso. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Beijo no seu coração e a gente se encontra amanhã aqui, 5h50. Tchau, tchau.